Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor. Hoje é domingo, é o primeiro domingo de dezembro. Estamos assim chegando ao final do ano de 2025 e que o próximo ano seja um ano bom para nós também, porque vivemos na presença do Senhor, procurando andar na dependência do Senhor, não é mesmo? Pois é. Mas a nossa lição de hoje, da nossa EBD em Casa, nossa escola bíblica discipuladora aí com você, é a lição de número 10. Instrumentos de honra nas mãos de Deus. E nós precisamos ser realmente instrumentos de honra, instrumentos que honrem a Deus naquilo que fazemos e que Deus se sinta alegre e feliz em poder nos usar para divulgação da sua palavra, do seu evangelho. O texto de hoje, 2 Timóteo 2, de 14 a 26, que nós vamos ler para você, mas a devocional de domingo hoje é esse texto, né? O texto usado para basear para assim fortalecer a nossa lição, nosso estudo. Não repare os irmãos, eu estou com a tossezinha bem enjoada e vai me interromper de vez em quando. 2 Timóteo 2, 14 a 26. O obreiro aprovado por Deus. Não basta ser obreiro, é preciso que seja aprovado por Deus. Muitos não estão sendo aprovados. Continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles alastra-se como câncer. Entre eles estão Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e assim alguns perverteram a fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence. E afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Evite as controvérsias tolas e inúteis,
pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, aptos para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Então, vimos aí esse texto, um texto muito bonito, um texto muito interessante, que nós precisamos saber bem discernir estas palavras. Então, vamos à nossa lição. Parte introdutória. Objetivo da revista da lição: despertar o discípulo para a necessidade da pureza na vida, do compromisso com a verdade e da mansidão no testemunho, a fim de que se torne um instrumento útil nas mãos de Deus, preparado para toda boa obra. A vida cristã não é apenas uma caminhada pessoal de fé, mas uma formação contínua do caráter para que sejamos úteis no reino de Deus. Assim, o discipulado não tem como objetivo apenas o crescimento pessoal, mas a formação de servos que se tornem instrumentos eficazes nas mãos de Deus. Ou seja, não é apenas para você crescer. Eu cresci, eu aprendi, eu estou salvo, eu estou garantindo a minha vida eterna. Não, é para que você seja preparado para ensinar, para transmitir, para orientar, para conduzir outras pessoas também ao reino de Deus. Nós não estamos aqui para ser salvos apenas. Nós estamos aqui para levar outras pessoas à salvação em Cristo Jesus. Paulo, consciente da tensão entre a verdade e o erro, entre a santidade e a impureza, entre a edificação e o escândalo, orienta Timóteo a viver com sobriedade, integridade e prontidão, e o adverte quanto aos perigos do discurso vazio, das discussões tolas e da impureza. Desculpe, irmãos, mas é um fato da vida. Então, repetindo aqui essa última parte, Paulo assim orienta Timóteo a viver com sobriedade, integridade e prontidão, e o adverte quanto aos perigos do discurso vazio, das discussões tolas e da impureza moral. No centro dessa exortação está a imagem do vaso para a honra. Assim como numa casa grande há vasos de diferentes usos, também na comunidade cristã há aqueles que se consagram para os propósitos do Senhor. Nesta seção da carta, o apóstolo nos apresenta o contraste entre o obreiro aprovado e os propagadores de erro. O discípulo não deve se embaraçar em debates inúteis, mas manejar corretamente a palavra da verdade,
e se purificar como um vaso para a honra, sendo separado e equipado para toda boa obra. Ou seja, ele precisa ser um servo autêntico, obediente, íntegro, que viva o Evangelho da forma como precisa ser vivido e possa honrar a Cristo, ao Deus a quem ele serve. Ele mostra como o discípulo se torna um vaso útil ao examinar sua relação com a verdade, sua postura moral e seu espírito diante dos que se opõem. Deus deseja usar discípulos limpos, verdadeiros e mansos. Não basta conhecer a verdade, é preciso vivê-la com integridade e comunicá-la com mansidão. Não basta demonstrar autoconhecimento, é preciso ter conhecimento de uma vida íntegra na dependência de Deus. Então vamos ao primeiro momento da nossa lição. O discípulo fiel rejeita palavras vãs e vidas ímpias. Um dos temas centrais das epístolas pastorais é o combate à apostasia e a repreensão aos falsos mestres. Após usar as figuras do soldado, do atleta e do lavrador, Paulo apresenta a imagem do obreiro, aquele que guarda aquele que guarda, pratica, protege e proclama a palavra, ferramenta indispensável para a edificação da igreja. Timóteo é advertido a evitar contendas de palavras. O termo grego logomachel significa guerrear com palavras, disputas sem proveitos que levam à ruína, catástrofe espiritual. A fé não se edifica por vaidade intelectual, mas pela verdade proclamada com mansidão e no poder do Espírito. O verdadeiro obreiro deve manejar bem a palavra da verdade. O verbo ortotomel remete a cortar em linha reta, como um artesão preciso. Isso exige estudo sério, fidelidade ao Evangelho e rejeição de interpretações distorcidas. O termo dokimos, aprovado, era usado para ouro purificado ou pedras aprovadas para construção, em contraste com adokmastos, reprovado. Assim, o servo de Deus deve ser genuíno, íntegro e purificado, aprovado primeiro diante do Senhor e depois diante dos homens. Paulo cita Himeneu e Fileto como exemplos de falsos mestres, mas reafirma: o fundamento de Deus permanece firme. O Senhor conhece os que lhe pertencem, e todo discípulo que invoca seu nome deve afastar-se da iniquidade. O obreiro útil ao Senhor cultiva reverência, fidelidade à palavra e santidade de caráter. Ele edifica pela verdade, evita polêmicas e vive de modo íntegro, sendo referência para a igreja. Segundo momento, o discípulo é um vaso separado para honra. Paulo usa a metáfora da grande casa
que considero representar a igreja visível. Nela há diferentes vasos, de ouro e prata, representando crentes fiéis, e de madeira e barro, representando os infiéis e hipócritas, que não resistem à prova do fogo. 1 Coríntios 3, 12 e 13. Assim, existem vasos para honra e para desonra. O apóstolo mostra que o caminho para ser vaso de honra é a purificação, termo que indica uma limpeza contínua e radical. A santificação não consiste apenas em evitar o mal, mas em buscar a presença de Deus. Paulo exorta Timóteo a viver de forma íntegra, afastando-se da falsidade e da imoralidade, a fim de ser separado e útil ao serviço do Senhor. Este chamado inclui duas atitudes complementares: fugir, feugo, das paixões da mocidade, especialmente tentações de ordem sexual, que devem ser evitadas e não enfrentadas, e buscar dioco, a justiça, a fé, o amor e a paz. A vida cristã envolve tanto rejeitar o pecado quanto prosseguir diligentemente as virtudes formadas pelo Espírito Santo. Paulo acrescenta a dimensão comunitária e busca pela santidade ser feita com os que de coração puro invocam o Senhor. O discipulado não é solitário. Na comunhão encontramos apoio, ensino e encorajamento para perseverar. Ser um vaso de honra não é privilégio de poucos, mas o chamado de todos. A limpeza espiritual é uma ação do Espírito Santo que nos capacita a fugir do pecado e a buscar a justiça. Envolve consagração diária, fuga da contaminação do mundo e busca intencional da santidade, permitindo ser moldado, purificado e separado para toda boa obra. Terceiro momento da nossa lição. O discípulo corrige com mansidão, visando a restauração. Paulo encerra o capítulo apresentando o discípulo como servo, doulos, isto é, escravo do Senhor. Assim como outrora éramos escravos do pecado, agora pertencemos a Cristo e estamos totalmente à sua disposição. O apóstolo orienta Timóteo a evitar contendas e controvérsias inúteis, que não edificam, mas dividem. O servo do Senhor deve ser pacificador, não contencioso, agindo com mansidão, paciência e ensino. A palavra grega épios descreve essa atitude de gentileza e calma, enquanto Didásticos enfatiza a habilidade no ensino e Anexicacos aponta para a capacidade de suportar o mal sem ressentimento. A mansidão, prautez, longe de ser fraqueza, é força controlada. O discípulo maduro confronta o erro sem agressividade, corrige sem humilhar, sempre visando que Deus conceda ao contradizente arrependimento, metanoia,
e libertação. Essa esperança se fundamenta na obra do Espírito, que pode trazer o pecador de volta à sobriedade espiritual, ananepo, liberando-o do engano do diabo. Assim, a correção cristã não nasce na ira ou da ira, mas da compaixão. O discípulo útil é firme na verdade e manso no trato, buscando restaurar os que estão presos pelo inimigo. Seu alvo não é vencer discussões, mas ser instrumento de libertação e reconciliação. Às vezes nós ouvimos tantas coisas, né? Procura outra igreja para você. Faça isso. Não, você tem que tomar uma atitude. Ou você muda ou você pede desligamento da igreja. Você não é convertido. Tantas coisas, ao invés de trabalharmos a vida da pessoa, restaurando cada momento seu, se está em queda, e fazendo com que ela cresça. Conclusão. O chamado do discipulado é o de ser um vaso útil, limpo e separado para o propósito do Senhor. Essa honra, porém, exige um caminho de santificação, rejeição do erro, humildade, dedicação à verdade e mansidão no ensino. O oleiro continua moldando vidas. O reino de Deus precisa de discípulos preparados para toda boa obra. Então, que o nosso desejo seja o de sermos esses vasos, não de barro comum, mas de ouro com honra santificada. Deus não busca vasos brilhantes, mas limpos. Ele não quer os mais populares, somente os mais fiéis. Assim, que sejamos discípulos preparados para toda boa obra, instrumentos de honra nas mãos do oleiro. Agora, para terminar a nossa lição, 3 perguntas para você pensar, refletir e agir. Tenho evitado discussões inúteis que enfraquecem minha fé? Nós precisamos trabalhar para a cada dia, a cada palavra, fortalecermos a nossa fé e não enfraquecê-la. O que significa, na prática, purificar-se para ser um vaso de honra? Significa afastar-se do pecado, afastar-se das coisas inúteis desse mundo, para poder seguir uma vida que agrade a Deus, uma vida que realmente honre a Deus. E, finalmente, tenho corrigido outros com humildade e desejo de restauração? Será que eu estou agindo não para espantar, afastar as pessoas, tirá-las do meu convívio? Ou eu estou trabalhando para recuperá-las, para que continuemos a viver juntos num só propósito? Pensemos nessas coisas e que Deus possa assim estar nos abençoando com toda a sua vontade e verdade. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, somos gratos ao Senhor por uma lição tão importante para o nosso momento. O momento que vivemos como igrejas do Senhor, diante de um mundo tão conturbado, um mundo tão envolvido com o pecado, tão frágil, ó Deus. Pedimos a tua força, Senhor. Pedimos que nos fortaleça para a restauração e para restaurarmos aqueles que estão enfraquecidos. Ó Deus, usa-nos
de acordo com a tua vontade para os teus propósitos. Abençoa nossas vidas, Deus. Te pedimos, abençoa todas as famílias da tua igreja, as nossas famílias em toda a sua extensão, que o Senhor possa, ó Deus, restaurar os corações quebrados, enfraquecidos, dilacerados pelas coisas que acontecem no dia a dia. Ó Deus, ajuda-nos nessa caminhada. Te pedimos pelos enfermos, que o Senhor possa visitar cada pessoa que está vivendo um momento delicado na sua vida, ó Deus, quer na enfermidade, quer no relacionamento, quer no viver diário, ó Deus. Que o teu poder, a tua unção seja sobre os teus filhos, restaurando suas vidas, ó Deus. Também, Senhor, queremos te agradecer por aqueles que estão vivendo a melhora do dia a dia, Deus. Ajuda-os a prosseguirem nessa recuperação. Usa-nos em todo o nosso viver, abençoando-nos e ajudando-nos. Nós queremos, Deus, clamar ao Senhor. Vem nos abençoar. Nós precisamos da tua direção. No nome de Jesus oramos. Amém. Vamos, mais uma melodia? É isso aí, meus queridos. Hoje é domingo, o dia do Senhor, um dia muito especial para todos nós, servos do Senhor, um dia especial para nossas famílias. Um dia que nós estamos, assim, aproveitando, seguindo a ordem do Senhor, buscando viver na graça, na dependência do Senhor, estudando a palavra, falando com o Senhor, ouvindo a voz do Senhor, e também um dia para nossa família se reunir, unida numa comunhão pura e santa e perfeita, fazermos a sua vontade. Agora eu quero falar com você. Aproveite esse dia. Viva na presença do Senhor. Faça a vontade do Senhor. Busque a direção do Senhor na sua vida. Mas vá à igreja, está com os demais irmãos. Como é bom quando a gente se junta, se une na casa do Senhor para formar aquele coro perfeito de adoração ao Senhor. E nós te esperamos logo mais às 19h30, ali na PIB, para juntos nos alegrarmos. Amém, querido? Pois é, chegando o domingo ao final, né? Amanhã é segunda-feira, início de uma nova semana, e nós esperamos estar com você através da nossa devocional do dia, trazendo para você um momento da palavra do Senhor, uma reflexão para a edificação das nossas vidas. A todos, um bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém, queridos?